Como morar fora do Brasil em 2023, os 3 primeiros passos. Se você já se decidiu que vai mudar do Brasil ou ainda está no começo do planejamento, esse vídeo é para você. Vou te dar aí os 3 primeiros passos para você iniciar o seu planejamento com o pé direito. Vamos lá? Meu nome é Matheus Faria, seja bem-vindo ao canal. Eu moro no Japão desde 2017, mudei com a minha família, com o Pedro, o Paulo e a Alessandra, e aqui também a gente teve a minha bebezinha, a nossa bebezinha chamada Ana. Então a gente tem bastante experiência nesse assunto aí. Eu trabalhei muito no meu planejamento de imigração, planejei praticamente por 2 anos aí, e graças a Deus depois de 5 anos a gente tem a opção de continuar no Japão, a gente tem a opção de voltar para o Brasil, a gente tem a opção de morar em outro país, porque a gente fez um planejamento bem detalhado. Eu com a minha esposa, a gente pensou direitinho como fazer e deu certo. Infelizmente, nem com todo mundo é assim, muita gente acaba aí na pressa por vários motivos aí, seguindo aí o primeiro caminho que enxerga, e às vezes acaba tendo que voltar para o Brasil de forma precoce, por falta de dinheiro, por falta de oportunidades e tal. Então assim, a partir dessa experiência, eu vou passar para vocês, vou colocar até algumas imagens aí, dos 3 primeiros passos que você tem que se atentar para começar esse plano de imigração, ok? Vamos lá então, criar umas imagens aqui, vamos por ali. Então assim, o primeiro ponto é escolhendo o país, né? Então eu coloquei o que eu acho mais importante, os 3 pontos principais em relação a esse item aí. A primeira coisa que você vê é o tamanho e o dinamismo da economia. Então assim, sempre vai ter notícias de que tal país, tal ilha, tal lugar está precisando de imigrantes, né? Então assim, sempre. Eu me mudei em 2017, mas eu tinha essa intenção desde 2005, 2006 e tal, então sempre acompanhei, sempre vi isso aí. Só que nem sempre tem essa necessidade real mesmo, e nem sempre a economia é capaz de absorver tanta gente ou a demanda, porque sempre vai ter mais gente querendo mudar para os países mais ricos, com mais oportunidades, do que esse país vai conseguir absorver, né? Então, tomar cuidado, então olhar ali certinho qual é o tamanho desse país. Esse país ele tem capacidade, a economia é grande. Então assim, a gente veio para o Japão, né, que é a 3ª maior economia do mundo, só perde para os Estados Unidos e China, e assim, apesar de outros itens que você tem que ver, essa parte de economia está garantido, realmente não falta serviço aqui, você só fica sem trabalhar se você quiser mesmo trocar um trabalho ou parar para estudar e tal, mas porque trabalho tem. E outra coisa é o dinamismo dessa economia. Essa economia, ela tem bastante serviço na indústria, ela depende só de turismo. Então a gente viu o que aconteceu aí há 2 anos, nesses últimos 2, 3 anos, quando um país depende muito de um setor só. Então assim, a economia ela é dinâmica, ela tá acompanhando o crescimento, os avanços tecnológicos e tal, uma economia grande. Então assim, muita gente acaba caindo nessa, tal lugar tá precisando, vamos todo mundo, chega lá, o país não tem uma economia tão grande para absorver gente, que não é só brasileiro que está querendo imigrar para o exterior, né? Você tem pessoal do Oriente Médio, pessoal da África, pessoal da Ásia. Então, até entre países europeus mesmo você tem muita imigração, então é sempre bom se atentar a isso. O país, a economia é grande, o país ele é rico mesmo, essa economia é dinâmica, ela vai absorver, às vezes você precisa ir, você consegue ir para um trabalho mais específico, mas às vezes, mesmo indo para um trabalho específico, talvez a sua esposa ou seu filho no futuro vai precisar trabalhar num emprego mais de entrada. Esse país tem esses empregos, então é sempre bom prestar atenção, ok? Outra coisa que eu coloquei que é importante são as políticas de imigração, né? Você vê se a política de imigração desse país que você está estudando aí é robusta o bastante, né? Você já tem ali uma política bem clara. Antes de mudar, você consegue enxergar certinho quais são os seus deveres, quais são as suas obrigações, acompanhar direitinho, não ver só o lado otimista aí de youtubers, ver tudo que acontece, olhar tanto o lado ruim do país como o lado bom e tirar a sua definição a partir da sua experiência própria, né? Não absorver tudo que o pessoal fala e você buscar fontes mais confiáveis, né? Se o país ele respeita os direitos humanos, se tem assim, uma política de imigração robusta e clara, né? Quando você estiver pesquisando, você vai conseguir diferenciar um país do outro.
E por último, e geralmente a gente pensa isso em primeiro, eu colocaria o idioma, a cultura e o clima. O idioma é se o idioma que você tá, se você precisar de um país que não fale português, no caso, você vai precisar se preparar, você já tem essa preparação. A cultura, você já conhece a cultura daquele país, já fez intercâmbio, conhece alguém que mora lá, acha que vai se adaptar ou não. E o clima, geralmente o pessoal coloca lá em primeiro lugar, e eu colocaria mais por último, né? Países, geralmente, como a gente vem do Brasil, país calor, a gente tem medo de ir para país frio. Mas o clima, pela minha experiência profissional, acho que é um ponto que você pode colocar depois desses outros que eu falei aí, né? Da economia e da política de imigração. Mas também é um ponto a ser levado em conta, ok? Então a gente falou do primeiro item, que é escolhendo o país. O segundo item que eu acho que vocês têm que prestar muita atenção no seu planejamento de imigrar em 2023 é os tipos de visto. Então você encontrou aí um país que você, aqui eu acho que vai com a minha cara, é para onde eu quero imigrar. Então dá uma olhada nesse item 2, que são quais são os tipos de visto que esse país oferece. Então assim, normalmente o brasileiro ele precisa ter um visto para ir para outro país, ou para estudar, às vezes para turista não, mas normalmente para estudar e morar, para imigrar por mais tempo, você vai precisar de um visto de trabalho, um visto de estudante e tal. Então primeiro é se atentar a todos os tipos e ver qual que se encaixa para o seu perfil. Então os países que têm uma política de imigração clara, ele deixa bem claro isso aí, você vai conseguir ver. Entender direitinho quais são as permissões e restrições. Então tem vistos que você pode ir com a família, você tem visto que você pode ir com a família, mas a família não pode trabalhar, não pode estudar, às vezes os filhos não têm acesso a alguns direitos que outros vistos ou a população nativa tem. Às vezes você pode só estudar, às vezes você pode estudar e trabalhar tantas horas, às vezes você pode estudar e trabalhar normal. Então entender direitinho o que vai... Com esse visto que você viu que se encaixa bem para você, o que vai ser permitido e o que você não vai poder fazer, ok? E outra coisa, por último, em relação ao visto, é se esse visto que você... esse visto eu consigo imigrar, se encaixa para você, as permissões e restrições estão ok, ele te leva lá no futuro, daqui 5 anos, daqui 3 anos, você consegue mudar esse visto para uma residência permanente, você consegue estender esse visto por mais anos, você consegue virar cidadão no futuro. Então assim, Matheus, mas eu nem imigrei para outro país ainda, você já está falando de ver para o futuro? Sim, pela minha experiência, é muito importante você já ver... um dos primeiros passos, por isso que eu coloquei aqui, é o segundo pilar, né? Você já vê se lá na frente você não vai ter que voltar. Acontece. Aqui no Japão, com a gente não aconteceu, com o nosso visto a gente pode virar residente permanente após 5 anos, a gente pode se naturalizar, entrar com processo de naturalização após 5 anos, mas existem alguns outros imigrantes aqui que eles não podem. Dá 3 anos, ele precisa voltar e de lá do país deles se aplicar para outro tipo de visto. E acontece em vários países isso aí. Então é importante você ver se esse visto que você está escolhendo para aquele país que você está escolhendo, se lá no futuro você pode virar residente permanente ou obter a cidadania, ok? E o terceiro ponto, né? Desses 3 primeiros passos aí para você planejar a sua mudança, para você morar fora em 2023, como que você vai se tornar elegível, né? O que você viu o país, você viu o visto e o que você precisa para se tornar elegível. Você já está pronto totalmente? Normalmente não. Normalmente a gente precisa ou melhorar alguma coisa de idioma, às vezes eles exigem provas, às vezes eles exigem comprovação de fundos, então às vezes você precisa levantar mais um dinheiro, você não tem tudo, ou você precisa vender um imóvel, vender um carro, entender direitinho essa parte, o que você precisa ter de fundos, tanto lá para emitir o visto, quanto para chegar no país. Tem país que exige que você chegue, você confirme lá que você tem $3 mil, $1.000, sei lá, no bolso, ou em cartão de crédito, ou alguma forma. Então você precisa entender. Alguns vistos vai exigir que você tenha uma determinada experiência profissional ou algum tipo de educação superior, ou o segundo grau já valia, às vezes já vale. E existem vários outros caminhos, né? Por exemplo, eu e a Alessandra, a gente veio pelo caminho da descendência. A Alessandra é descendente, 3ª geração, então isso a gente levou em conta quando a gente veio pro Japão, porque a 4ª geração já não tem esse acesso a esse mesmo visto, tem um visto mais restrito e mais difícil de obter.
do que da terceira geração. Então, às vezes você pode vir por descendência, ou porque você ser casado com uma pessoa natural daquele país, ou você já ter lá um irmão que já se naturalizou, ajuda. Então esse seria o terceiro passo, você entender certinho como você vai conseguir se tornar elegível, né? Tornar elegível já vai se adaptando com esse termo aí, é você se tornar apto a se candidatar para um visto para chegar naquele país. Ok? Nesse vídeo eu coloquei aí os 3 pontos que eu acho que são mais importantes para quem quer morar fora do país em 2023, certo? Se você já tomou a sua decisão, já está firme aí e já está começando a planejar, mas ainda está se confundindo com tanta informação que tem na internet, independente de que país que você está indo, eu criei um curso que chama Meu Plano de Imigração, de como você pode organizar todas essas informações, e esse curso você vai ter o checklist com todo o passo a passo de cada item, em cada fase, na fase para se tornar elegível, na fase do visto e da imigração também, até você chegar aqui e desembarcar. Então você vai ter nesse curso todos os checklists, são mais de 7 horas e meia de aulas, que eu conto certinho, passo a passo, e também no final você também tem as planilhas que você vai poder programar os seus custos, ok? Então dá uma olhada, tem o link aqui embaixo, se você está precisando de uma ajuda aí para se planejar direitinho, para não errar, e espero que você consiga pôr o seu plano em prática de morar fora em 2023, vale a pena. Eu, Alessandra, estamos muito felizes aí com as experiências, né, que a gente está vivendo, com toda a segurança e toda a educação que a gente está oferecendo para os nossos filhos aqui, e como experiência de vida, né? Então eu acho que quem tiver interesse, realmente é um caminho que vale a pena, e se precisar da minha ajuda, ok? Pode escrever aqui, mande a sua dúvida, o que tiver ao meu alcance eu respondo, ok? Então, abraço, até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de conferir o link com o curso Meu Plano de Imigração, ok? Valeu, muito obrigado, tchau!